testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Sejam bem-vindas a esse nosso último encontro da série sobre os 10 mandamentos. Eu acolho vocês com a palavra do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 e 10, onde Jesus disse assim: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem nos meus mandamentos e obedecerem, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então Jesus vem nos dizer que o Pai o amou e assim também nós devemos amar Jesus. Se nós observarmos e obedecermos aos mandamentos assim como Jesus tem observado, nós estaremos com Jesus, assim como Jesus está no Pai. Então que nós tenhamos um abençoado encontro, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneça conosco e que nós possamos ter um momento de edificação na palavra quando queremos refletir sobre os 2 últimos mandamentos. Tenhamos um tempo de oração.
Senhor, agradecemos por mais esta oportunidade que temos de meditar sobre os teus mandamentos. Nós te agradecemos porque podemos viver na comunhão da família da fé junto com outras pessoas. Nós também te pedimos que tu possas abrir os nossos corações, a nossa mente para ouvir a tua palavra de hoje. Assim fica conosco e abençoa-nos onde quer que nós estejamos, onde quer que essa mensagem possa chegar. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. No encontro passado da Oase, nós falamos sobre o 5º, 6º, 7º e 8º mandamento. Nós lembramos naquele encontro que os mandamentos nos convocam a amar. Os mandamentos não são simplesmente uma lei que proíbe, mas em cada mandamento existe um sim, nos levando para a vida, nos levando para a liberdade, nos levando para próximos de Deus e juntos ao nosso próximo, vivendo em amor uns com os outros. E então esse mandamento que nos fala de amar a Deus, amar o próximo, é um mandamento de vida, de liberdade para todos e todas nós. Quero convidar a termos um momento de louvor e assim nós também nos preparamos para a reflexão da palavra de hoje. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso em quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim e Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me eternamente, hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Salvou.
Em Êxodo 20, versículo 17, nós temos descrito o 9º e o 10º mandamento, que diz: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Martim Lutero, no Catecismo Menor, ele escreveu assim sobre o 9º mandamento: não deseje possuir a casa do seu próximo. E o 10º, ele escreveu assim: não cobice a esposa ou o marido do seu próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, nem coisa alguma que lhes pertença. Então os mandamentos começam com essa palavra não. Eles tratam dos nossos desejos, das nossas ações que prejudicam a nossa convivência e prejudicam a vida. Então, o 9º e o 10º mandamento, eles podem ser entendidos como mandamentos preventivos, porque eles previnem a gente de cometer algumas coisas erradas, porque todas as coisas começam na cobiça, começam no coração e na mente, e aí é arquitetado o plano para depois executar a má ação, como por exemplo, um roubo. Tem um mandamento que diz não roubar, e está falando para não praticar uma ação. Mas o 9º e o 10º mandamento vêm nos prevenir até mesmo de fazer o mau plano. Diz: você não deve cobiçar, e quem não cobiça não vai planejar um projeto mau, não vai planejar um assalto, um roubo, não vai planejar uma mentira, não vai planejar uma falsidade contra o próximo, não vai praticar um crime e todos os outros temas que os mandamentos tratam. Então, na época do Antigo Testamento, a casa significava mais do que uma construção. Tudo que pertencia à casa estava dentro desse mandamento. E tem a ver com a esposa, com o marido, com os filhos, com os escravos, com o gado, com toda a propriedade. Tudo isso estava envolvido no tema sobre a casa. Então, não cobiçar a casa do próximo estava relacionado com a vida em liberdade. Nós precisamos deixar com que as pessoas vivam em liberdade e que nós também tenhamos a nossa liberdade. Quem perdia a sua propriedade ou a sua casa, ele estava condenado não só ele mesmo a viver como um escravo ou escrava, mas toda a família se tornava escravo, porque perdia a sua fonte de liberdade e a sua fonte de renda. Então a cobiça faz com que as pessoas usem meios ilícitos, ou algumas vezes pode até ser visto como meios lícitos, para pegar e tomar posse daquilo que pertence a outras pessoas. Mas o mandamento vem dizer: seja lícito ou ilícito, nós não podemos cobiçar, não podemos planejar tomar aquilo que pertence a outra pessoa, porque isso vai prejudicar a vida dela. E ainda que não prejudique a vida dela, se é de outro, eu não posso desejar pegar para mim. Já no Antigo Testamento, os profetas denunciaram os opressores gananciosos. Miqueias capítulo 2, versículo 2 diz assim: vocês cobiçam os campos e se apossam deles, cobiçam das casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. E também Jesus Cristo, quando ele esteve sobre a terra, ele falou em diversas vezes, em especial na parábola de Lucas 12, versículo 16 a 21, sobre aquele homem insensato que acumulou grandes riquezas, desmanchou seus celeiros pequenos, fez celeiros maiores para guardar a sua riqueza, e diz: agora eu estou rico e abastado. E Jesus termina dizendo: seu louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você acumulou para quem será? Então Jesus também traz esta condenação à ganância em obediência e cumprimento destes mandamentos.
Então, não cobiçar não é em si a proibição de uma pessoa adquirir bens para o seu sustento, para o sustento da família. Não cobiçar não é uma proibição a ter uma vida digna. Pelo contrário, é um mandamento que nos traz a vivermos de modo correto para que tenhamos vida digna. Nós podemos ter um lar, nós podemos constituir família e podemos ter uma vida digna. O problema da ganância está no acúmulo exagerado em detrimento de outras pessoas. Os outros não vão ter o suficiente para viver bem, porque alguns acumulam demais, e esta é uma realidade da época e da sociedade que vivemos. À custa de desigualdades sociais, uns têm demais enquanto outros passam falta. E isso gera sofrimento a muitas pessoas, isso gera morte, isso tira a liberdade. O nosso desejo de consumir ou de possuir sempre mais pode levar também à destruição da boa criação de Deus, à destruição da natureza. E esses mandamentos nos fazem pensar também nessa direção, que nós estamos aqui para cuidar do jardim de Deus, da boa criação, como é o tema também da última pregação do livro de Apocalipse que eu faço nesse domingo. Os mandamentos então nos chamam a cooperar para que todas as pessoas tenham o suficiente para uma vida digna. Não precisa ter demais, mas também não deve ter de menos, mas aquilo que lhes dá o conforto para uma vida digna. E olhando então para o nosso contexto, posso lhes perguntar: como é que estão sendo observados esses dois últimos mandamentos? E também nas redes sociais, como é que são observados os mandamentos de não cobiçar? Nas redes sociais, você observa sendo promovida uma vida digna? Você percebe que não acontece cobiças, né, pelas redes sociais? Você percebe que nas redes sociais existe respeito ao próximo? Como a gente observa, muito tipo de assédio acontecem pelas redes sociais. E Lutero, quando ele explica sobre esses mandamentos, ele diz assim: nós devemos temer e amar a Deus. Então, ainda que seja pelas redes sociais, quem teme a Deus, quem ama a Deus, não deve provocar nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de cobiça. Devemos temer e amar a Deus, diz Lutero, e não tentar conseguir com esperteza a herança ou a casa do nosso próximo, nem nos apoderar delas como se tivesse direito a isso. Mas nós devemos ajudar e cooperar para que ele possa conservar os seus bens. Então nós temos o dever não só de evitar de tomar o que é do outro, mas nós temos o dever de ajudar as pessoas a conservarem o seu patrimônio, os seus bens. E no 10º mandamento ele explica assim: devemos temer e amar a Deus e não seduzir, nem desviar ou afastar a esposa ou o marido do próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Então os mandamentos foram dados para organizar a nossa vida e impedir que a liberdade se torne em escravidão. A liberdade não pode se tornar libertinagem. O mandamento contém sim proibições, mas também tem um sim para a vida boa. Quem ama a Deus e que ame também o seu irmão é o cumprimento do grande mandamento. É o resumo da lei e dos profetas, diz Jesus. E como está escrito em 1 João 4, verso 21, o grande mandamento é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então que Deus abençoe assim a nossa vida de fé, a nossa observância aos mandamentos, para que estejamos com Jesus e com o Pai,
e que possamos cumprir esses mandamentos a cada dia da nossa vida. Eu convido a terminarmos cantando o hino final, que diz: a melhor oração é o amor. Cantemos juntos esse hino e então nós vamos para o grupo na oração geral. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se tu queres orar, então deves amar. A melhor oração é o amor. Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. Se já posso orar, aprendi a amar. Meu Senhor, eu já posso orar. Mesmo que minha fé faça montes mover e a fúria do mar se acalmar, sem o amor de Jesus ao seu povo ensinou, nada vale a fé sem amar.